Sisa, Bartolina Sisa, Guarni del Alto Perú. Bartolina Sisa Vargas nasceu por volta de 24 de agosto de 1750, na região de Caracato, atual Bolívia. Era filha de José Sisa e Josefa Vargas, uma família indígena aimará que vivia do comércio de folhas de coca e tecidos. Os pais de Bartolina dedicavam-se a fazer viagens com mulas, as Inhungas, vales quentes próximos aos Andes, onde eles compravam mercadorias para depois vendê-las nos distritos do Planalto, no Alto Peru, atualmente território da Bolívia. A família se estabeleceu na cidade de Sica-Sica, capital de uma importante província de senhorios. Bartolina Sisa aprendeu o ofício de comerciante desde a infância. Aos 12 anos, ela já conhecia todas as rotas e centros de vendas, dos campos de coca, de Inhungas e das oficinas. Ela conhecia a exploração e desprezo por parte das autoridades espanholas e crioulos, os padres coloniais diabólicos e os militares, práticas abusivas contra os povos indígenas e a escravidão a que foram submetidos, o que despertou sua consciência a coragem que mais tarde a transformaria em uma mulher firme, combatente contra o regime colonial espanhol. Quando completou 17 anos, Bartolina ficou órfã e decidiu abrir seu próprio negócio. Ela conseguiu possuir seus próprios bens e animais para transporte, realizando suas próprias compras e vendas, suas próprias transações e a gestão do seu próprio dinheiro, em uma época em que não era comum as mulheres se envolverem em assuntos públicos. Em uma de suas viagens, Bartolina conheceu Julian Apaza, que mais tarde adotaria o nome indígena de Tupac Katari, que após ser submetido a trabalhos forçados nas minas de ouro, fugiu. Ele se tornou comerciante ambulante de tecidos e plantas de coca. Julian e Bartolina, conhecidos como o casal Apaza Sisa, tiveram 4 filhos, distribuídos entre seus parentes, enquanto eles estavam ocupados preparando e liderando a gloriosa revolta aimará contra os espanhóis, tornando-os 2 grandes líderes da nação aimará. Em 1781, Bartolina Sisa e Tupac Katari lideraram uma das maiores rebeliões indígenas da história da América do Sul. Milhares de indígenas aimarás e quechuás uniram-se ao movimento. O principal objetivo era acabar com os abusos, os tributos excessivos e a dominação espanhola. No dia 13 de março de 1781, os rebeldes cercaram a cidade de La Paz. Bartolina desempenhou um papel fundamental na liderança do movimento, organizando tropas, acampamentos e estratégias militares. Em vários momentos assumiu o comando das forças indígenas. O cerco durou meses e colocou em risco o controle espanhol sobre a região. A atuação de Bartolina demonstrou que as mulheres também ocupavam posição de liderança política e militar. Após meses de resistência durante o cerco à cidade de La Paz, Bartolina Sisa foi capturada pelas forças espanholas em julho de 1781. Sua prisão representou um duro golpe para o movimento indígena, mas não foi suficiente para acabar com a luta iniciada por ela e seus companheiros. Durante o período em que esteve presa, Bartolina enfrentou interrogatórios e maus-tratos. Mesmo diante das dificuldades, manteve-se firme em seus ideais de liberdade e justiça para os povos indígenas. Após mais de 1 ano de encarceramento, Bartolina Sisa foi julgada pelas autoridades coloniais e condenada à morte por sua participação na rebelião contra a coroa espanhola. No dia 5 de setembro de 1782, Bartolina foi executada publicamente na cidade de La Paz. Sua morte tinha como objetivo servir de exemplo para desencorajar novas revoltas indígenas. No entanto, sua coragem e determinação transformaram-na em um símbolo da resistência dos povos originários da América Latina. Hoje, Bartolina Sisa é lembrada como uma heroína indígena que lutou contra a opressão colonial e dedicou sua vida à defesa do seu povo. O seu legado permanece vivo até os dias atuais. Na Bolívia, uma das principais organizações de mulheres indígenas e camponesas leva o seu nome.
a Confederação Nacional de Mulheres Camponesas Indígenas e Originárias da Bolívia, Bartolina Sisa, conhecida carinhosamente como Las Bartolinas. A entidade atua incansavelmente na defesa dos direitos das mulheres e dos povos originários, mantendo sempre viva a memória, o exemplo e a luta da grande líder Aymara. Gregoria Pasa, guerrillero de 1781, hermano de Juliana Pasa Tupac Katari. Pouco se sabe da história de vida de Gregoria Paz, antes das rebeliões indígenas, nos anos de 1781 a 1782. O que sabemos sobre ela vem através do diário do juiz Francisco Tadeu Dias de Medina, em que ele escreve em sua visão elitista, patriarcal e masculina sobre as mulheres indígenas na rebelião. Sabe-se que Gregoria era da cidade de Ayoayo, em La Paz, no Alto Peru, conhecida atualmente como Bolívia. Ela é irmã do líder indígena Julián Paz, mais conhecido como Tupac Katari. Ela era casada com Alejandro Parronino, que era um sacristão local, a qual se teve um filho e que não se descreve sobre ele. Gregoria Paz foi trazida para La Paz por seu marido, assim como Bartolina Sisa. Com sua vinda a La Paz, ela acabou participando ativamente do cerco na cidade, ao lado das forças de seu irmão. Pelo que se sabe, Gregoria era uma mulher formidável, a qual estava nos campos de batalha, administrava, vendia vinho, controlava as finanças e transportava o saque. Ela era uma mulher muito independente, visto no contexto desse período. Além disso, Gregoria Paz teve um caso amoroso durante a rebelião, com Andrés Tupac Amaru, que era sobrinho de Tupac Amaru II. Juntos participaram da captura e do cerco da cidade de Sorata, tornando assim um elo muito importante entre a facção do norte, que era liderada pelos irmãos Amaru, e a facção do sul, liderada por seu irmão. Em outras declarações sobre Gregoria, afirmam que ela era uma importante indígena e que liderou batalhas e a destruição de Sorata. Além disso, Gregoria era considerada pelo povo indígena como uma cacica, uma chefe feminina. Logo em seguida, em La Paz, com as investigações do juiz Francisco Tadeu Dias de Medina, acabou prendendo os principais líderes dos levantes, sendo um deles Tupac Katari, a qual foi capturado em novembro de 1781 na cidade de Penhas, e também incluindo Bastidas e Gregoria. E no dia 13 de novembro, Julián Paz acabou sendo morto. Após Gregoria ser capturada, sabe-se que ela não sabia ler e nem escrever, mas contudo falava espanhol. Além disso, ela foi interrogada com a ajuda de um intérprete aimara, e logo foi presa e acabou dividindo a prisão com sua cunhada, Bartolina Sisa, e com isso Gregoria foi executada junto com sua cunhada no dia 5 de setembro de 1782, na Plaza de Armas, em La Paz, que é a atual Plaza Murillo. Mas alguns autores datam a sua morte em 6 de setembro. Como podemos ver que essas duas mulheres indígenas revolucionárias e independentes foram de grande destaque no surgimento das rebeliões indígenas e que elas acabaram trazendo mudanças em uma história elitista, patriarcal e machista. Elas nos mostram uma nova percepção dessa história e demonstram que essas duas revolucionárias, e entre outras, foram corajosas e desafiadoras em suas participações e que são consideradas mulheres à frente de seu tempo e figuras muito importantes no contexto histórico. Mais do que personagens do passado, Bartolina Sisa e Gregoria Paz representam a memória viva da resistência indígena. Suas histórias nos convidam a refletir sobre a importância de reconhecer vozes que por muito tempo foram silenciadas e a valorizar o protagonismo feminino nas lutas por justiça, liberdade e dignidade. Assim, seus legados continuam inspirando novas gerações a preservar a memória, a identidade e os direitos dos povos indígenas.